Vamos lá para um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. Vou te ensinar quais são os filtros que eu uso no OBS. Eu vou te ensinar a dar um up no áudio do seu microfone aqui dentro do OBS. Tá? Minha tela já está aqui, tudo preparado. Para critérios de comparação, eu estou usando esse microfone da Deity, o VO7U. Então é um microfone muito bom, ele tem até um limitador interno. É um microfone realmente bom. Mas você vê que ele está bem sensível. Ele está indo ali no amarelinho, você está acompanhando aqui no OBS, ele está indo ali no amarelinho, que é o ideal, tá? Mas para eu evitar, por exemplo, que ele pegue ruídos, por exemplo, agora está bem silencioso aqui, mas o cachorro do vizinho latindo, ou até alguns barulhos mesmo que a gente faz com a boca. Então o ideal seria a gente baixar, até a respiração talvez, o ideal seria a gente fazer o quê? A gente vir aqui, baixar esse volume, até ele ficar um pouquinho aqui no verde e tal. E aí o que você faz? Você depois, em pós-produção, você, por exemplo, usando o Audacity, que é normalmente o que eu uso e é o que normalmente as pessoas mais amadoras assim usam, é muito bom. Aí eu dou um ganho e também retiro o ruído, se tiver algum, tá? Mas o que eu quero aqui é, por exemplo, eu usando esses filtros, eu já mando direto para o meu editor de vídeo e eu já edito tudo lá certinho, não preciso fazer nada com relação ao áudio, porque o áudio já tá bom. Então, porque não tem nenhum ruído, não tem nada, entendeu? Então não preciso tirar nada. Então isso me economiza tempo. E eu acho que é isso que você quer também. Então eu vou te mostrar aqui tudo de uma forma bem amadora, porque eu não sou profissional, tá? E eu acho assim, se você é uma pessoa, se você é igual a mim, que é algo bem prático e já deixar tudo configurado, tudo certinho para você usar e sem ter que ficar se preocupando com isso de novo, então esse vídeo é para você. Tá legal? Então tem aqui os filtros que eu tô usando. Eu vou te mostrar todos eles. Esses dois aqui, ó, esse aqui, que é o redutor de ruído, e esse equalizador aqui, são dois que você tem que baixar. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você baixa, instala, e aí ele já vai aparecer na lista aqui dentro do OBS, tá bom? Aí é só você colocar, nomear eles e aplicar, tá legal? Eu vou te mostrar aqui, não vou te mostrar como baixa, não vou te mostrar como faz isso, mas depois que você baixar, só você instalar, clicou lá no link, clica no link, baixa, clica no programa e aí faz a instalação normal de Windows. Tá legal? Vamos lá. Você vê que, olha só, eu vou parar de falar um pouquinho, aí você vai ver que ainda tem um pouquinho de ruído no fundo. A barrinha verde mexendo. Aí eu vou fazer alguns ruídos assim com a boca, você vai ver, ó. Vê lá? E é assim, é bem baixo o ruído, que é esse barulho que eu fiz. Mas você vê que o verde foi quase, acho que passou no meio um pouco, tá? E a gente vai tirar isso, tá bom? A gente vai tirar tudo isso com esses filtros aqui, para ficar um áudio bem mais limpo, tá? Vamos lá, eu vou aumentar minha tela aqui. Aqui são as telas do OBS, tá? Aqui você vai abrir quando você vier aqui em filtros, tá? Então, para você abrir essa tela aqui do lado, você vai vir nesses três pontinhos aqui. Aí você vai vir aqui em filtros e aí vai abrir essa tela do lado aqui, tá? Para você adicionar o filtro que você quer, você, por exemplo, os dois filtros que você acabou de baixar e instalar, você vê que todos eles têm aqui a inicial VST2. Aí você vai ter que vir aqui, aí você vai aqui, ó, VTS2 plugin, tá? Para adicionar. Aí aqui você vai nomear, tá? E aí depois vai aparecer uma lista e você vai procurar na lista esses dois plugins que eu vou te mostrar aqui. Aqui eu vou cancelar para não ficar uma coisa... Ó, aqui, esse aqui é o equalizador, tá bom? Você vai ver que eu vou fechar... Não vou fechar, que senão ele pode ir para outra tela, pode ficar complicado. Mas você vê aqui, ó, Marvel, é o que? GEQ, tá? Porque tá bem pequena essa minha tela que eu tô vendo aqui do OBS, mas aqui na principal tá legal. Aqui, ó, essa é a lista que vai aparecer para você. Tá? Depois que você instalar os dois. Quando você instala o Era, você vai ter todos esses aqui. Quando você instala o equalizador, você vai ter praticamente, acho que só esse aqui, talvez o Voice Changer, se eu não estou enganado. Não, mas acho que é só o Marvel GEQ.
Mas aí, o que acontece? Aí você vem aqui, tá beleza. Clicou nele, aí você vai clicar aqui para abrir. Você pode marcar aqui para deixar sempre aberto quando você abrir a interface, tá? Quando estiver ativo. Aí ele vai abrir essa interface aqui quando o seu OBS estiver ativo. Se você não quiser, você fecha, tá? E aí é um equalizador normal. Vamos pegar aqui um por um? Vamos nessa ordem que está aqui. Primeiro, compressor. Então eu vou ligando um por um e aí você vai percebendo a diferença. O que é o compressor? O compressor, ele nivela o seu áudio. Então, por exemplo, às vezes se eu falar um pouquinho assim virado de lado, não é a mesma captação no microfone, você perde um pouquinho de qualidade. O compressor, ele tenta compensar isso. Ele compensa quando está muito alto e quando está muito baixo. Tá? Ele comprime mesmo o seu áudio. Então fica uma coisa mais nivelada, vamos dizer assim, uma coisa mais uniforme. Então ele é bem legal. Eu não mexo em nada aqui. A única coisa que eu mexo é no ganho final, aqui embaixo, tá? Deixa eu voltar de novo ali para outra tela. A única coisa que eu mexo é aqui embaixo no ganho, tá? Mas aqui você decide. Você aumenta ou diminui o ganho do seu compressor, tá legal? E aí você vai perceber isso aqui na barrinha do teu OBS, tá legal? Eu vou ligar o primeiro compressor, eu vou continuar falando, ó, viu que ele já estourou, viu lá? Porque eu não tô com limitador, você viu que ele já foi lá pro vermelho, ó, viu lá? E eu tô falando na mesma distância, eu vou ter que diminuir o meu tom de voz, tá? O que você faz para ajustar, ó, o que você faz, deixa eu tirar um pouquinho ele, peraí, senão vai ficar estourando. O que você faz para ajustar o compressor? Você fala no seu tom natural, tá bom? Fala no seu tom natural e aí vê se não está estourando muito. Mas depois você vai aplicar um limitador, tá bom? Mas você fala assim, procura qual é a posição que você vai ficar com relação ao microfone e aí você fala naturalmente. E aí você vai ajustando esse ganho ali, para não ficar uma coisa muito exagerada, tá bom? Aí você vai ajustando. Se você fala mais devagar, se você fala mais assim, aí você vê como é que vai ficar o seu compressor, aí você ajusta no ganho lá, tá? Vou ligar ele de novo. Se eu falar assim, ó, se eu falasse assim, tudo bem, mas eu falo um pouquinho mais alto. Então, eu tenho que dar uma ajustada. Eu posso diminuir aqui o ganho, mas eu preferi fazer o quê? Eu preferi usar um limitador. Porque aí ele não passa de um certo volume, tá? Eu limitei o meu ganho ali, o meu resultado final, tá legal? Deixa eu botar aqui em tela cheia de novo. Tô falando assim mais tranquilo para não ficar estourando. Então vamos direto pro limitador, tá? Vamos aqui. Como eu te falei, a única coisa que eu mexo no compressor é aqui no ganho final. Então vamos lá pro limitador, tá? Então, ó, limitador foi. Ó, não vai mais. Agora eu tô falando na minha tonalidade normal, não passa mais. E aí, junto com o compressor, ele faz com que minha voz fique bem melhor. Aí você vê, ó, tô falando normal. Vou gritar, ó. Não passa dali. Tá vendo lá? Então, aí como é que você ajusta? Você vai ajustar aqui no seu release, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui. Ou é no threshold? É aqui no threshold, tá? Aí eu vou ajustando aqui, ó. E aí você adiciona aqui mexe também no release. Na verdade nem mexe nele, né? Eu só mexo no threshold, porque eu não lembrava qual que era mesmo. Mas eu nem lembro qual era o número que tava aqui, mas depois eu dou uma ajustada aqui, mas pelo menos deixa eu ver aqui. Tá tranquilo. Aqui eu deixei 26, vamos deixar 26 assim. Qualquer coisa depois eu vejo. Mas aí quando você mexer, deixa aqui embaixo do jeito que tá. E aí você só mexe no threshold, tá bom? Que aí você vai ajustar aqui pela barrinha, tá bom? Aí você vai ajustando aqui o threshold e aí você vai acompanhando ali na sua barrinha para aonde você quer que ele fique, tá bom? Então eu quero que ele fique até aqui. Então tá beleza. Se eu mexer no threshold, ele vai chegar até o vermelho. Se eu puxar o threshold para a direita, ele vai passar ali do vermelho.
Então não é isso que eu quero. Eu quero que ele não passe não chegue no vermelho. Eu quero que ele fique dentro da região de amarelo ali. Tá? Então estou me limitando. Mas você vê que agora eu estou com muito mais ruído. Por quê? Porque o meu compressor está procurando compensar aí vamos dizer assim, o volume do meu microfone. E aí, quando eu estou em silêncio, ele começa, ele amplifica, eu ia falar em inglês, mas ele amplifica o meu áudio. E aí ele pega mais ruído. Olha só, vou parar de falar. Ó, já está pegando mais do que antes, por causa disso. Mas aí por isso que a gente vai usar os outros filtros. Vamos lá para o próximo. Eu normalmente não uso o Noise Gate, tá? Eu não gosto, mas é uma opção. E eu vou te mostrar o porquê dessa opção. Vamos lá para o Noise Gate. Aí o que acontece? Você vê aqui, eu vou dar um toque aqui na minha mesa, por exemplo. Ó, lá mexendo lá. Então, por exemplo, você está mexendo no teclado, tá? Eu não vou mexer aqui para não dar... Mas você está mexendo no teclado, tá? Ó, olha lá ele mexendo. Ele está pegando tudo isso. Até porque o meu microfone, ele está conectado aqui. Ele está no braço articulado, mas o braço articulado está aqui na minha mesa. Então, qualquer toque que eu dê na minha mesa, ele vai pegar. A vibração vai passar, até porque ele não tem um shock mount. Ele reduz bastante, porque ele é dinâmico, mas ele não tem um shock mount, tá? Então ele acaba pegando, até porque agora ele está mais sensível por causa do compensador. Ó. E aí o que eu venho fazendo aqui? Ó, vou ligar o Noise Gate, olha só. Presta atenção na barrinha lá. Liguei ele. Ainda tá, né? Aí eu vou ajustar aqui, ó. Presta atenção nisso. Vou parar de falar e vou só ajustar aqui. Viu lá? Eu ainda tô batendo, mas você vê que sumiu. Você viu que sumiu lá. Deixa eu ver aqui. Ó, viu lá? O que acontece? Isso é excelente para poder eliminar, por exemplo, teclado. Você está teclando e aí o que você faz? Você vai teclando e aí você vai ajustando aqui no botão para abrir o threshold, tá legal? Eu não gosto do gate porque se ele não for muito bem ajustado, ele acaba cortando um pouco a sua voz. Então você tem que falar bem perto do microfone, tem que falar com uma mesma tonalidade e tal. Eu não gosto muito, tá legal? Eu não gosto muito, mas para quem usa teclado e tal, você dá uma ajustada aqui nesse threshold, você vai apertando o botão lá, as teclas do seu teclado, e aí você vai ajustando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, aí você vai vendo quando ele vai diminuir, mas aí você procura sempre falar com a mesma tonalidade e perto do microfone, tá bom? Se for um microfone assim como o meu, dinâmico, tá? For condensador, você não precisa falar nem tão perto, mas aí condensador você vai precisar de um ajuste mais fino, tá? Porque ele é mais sensível. E aí eu acho que um gate seria bem mais apropriado para um condensador. Beleza, eu vou desligar o meu gate. E agora a gente vai resolver essa questão do ruído, tá? Aí eu vou ligar aqui, ó, o Noise Removal. Liguei. Vou botar aqui na minha tela cheia. Você vê aqui o ruído, ó, quando eu paro de falar, você vai ver que vai ter um ruído aqui no fundo. Isso aqui, esse lado aqui é a entrada, esse lado aqui é o que está saindo. Então, tem um ponto bem interessante, se você aumentar o volume, se você quiser aumentar o volume aqui da entrada, do áudio que está entrando, se você quiser dar um ganho no seu microfone, você consegue puxando isso aqui para cima. E aqui no final, depois do ajuste do programa, se você quiser dar um ganho também, você consegue. Tá bom? Mas já está com o compressor, sendo bem honesto, não precisa. Vou parar de falar para você ver que já diminuiu o barulho totalmente. Viu para onde foi a barrinha? E aí o que acontece? Olha só, a barrinha aqui desse lado, ela vai ficar mexendo porque é o ruído que está entrando quando eu parar de falar, que é o som que está entrando. Agora eu estou falando, você está vendo que ela está mexendo, quando eu parar de falar, você vai ver que ela ainda vai ficar mexendo em vermelhinho aqui, porque tem um certo ruído aqui, tá? E você vai ver que aqui, de saída, depois da atuação desse programa, você vai ver que aqui nessa barrinha de saída não vai ter nada. Olha só, presta atenção nisso.
E aí, como é que você faz esse ajuste? Você faz esse ajuste aqui, puxando, você segura aqui, ó, e arrasta isso para cima ou para baixo, tá? E aí você vai acompanhando como? Você vai acompanhando essa barrinha aqui. Você para de falar e aí você vai ajustando, até que aqui você não veja nada, tá? Não veja nada se mexendo. Você faz um ajuste aqui, que você vai ajustando por frequência, tá? Aí você vai ajustando, ajustando aqui. Simplesmente é só arrastar para baixo e para cima, tá bom? Para baixo, para cima, para baixo, para cima. E aí você vai ajustando. E você vai vendo no final aqui, ó, vou fazer um teste aqui. Viu que já está entrando mais ruído quando ele está lá em cima? Aí eu faço uma compressão aqui, ó. Você vendo que de vez em quando a barrinha ainda sobe? Eu não gosto muito não, então vou... Já ficou bom. Já não precisava estar aqui embaixo, entendeu? Porque esse aqui já tá, acho que estava ajustado para outro microfone. Não precisava estar aqui embaixo. Então vamos ver a outra aqui, ó. Ficou legal, ficou legal. Eu não quero que fique nada. Quando eu não estiver falando, eu quero que. Lembre-se que não é, por exemplo, se você tiver um barulho de ventilador, aí você vai ajustando aqui. Mas o ideal é que você não tenha ruído nenhum, porque quanto menos você fizer ajustes aqui, melhor. Porque aí vai ter mais fidelidade na sua voz, tá bom? Olha, ele tá se mexendo ainda um pouco lá, eu vou descer um pouquinho. Beleza, beleza. Esse aqui eu não preciso estar tão baixo assim. Beleza. Aí, a cereja agora do bolo. Aí você vai ajustando, você brinca com isso aqui, tá? Brinca com isso aqui, aí bota ali para você monitorar o seu áudio, brinca com isso aqui para você. E aí a cereja do bolo é o nosso equalizador. Aqui eu não mudei o nome, ainda tá ainda VST plugin, mas você pode mudar o nome, eu que não mudei. E aí eu vou ligar ele agora. E aí, cara, equalizador, para você já deu uma melhorada, não deu? E aí, cara, é o quê? Equalizador é preferência, tá? E também de acordo com o seu microfone. Por exemplo, esse microfone aqui é bom porque ele é mais flat. Então, para você equalizar, é bem melhor. Diferente de outros microfones que, por exemplo, você coloca... Ele já adiciona um grave, por exemplo, o AM8, adiciona um grave gigantesco. E aí aqui, se você for usar um equalizador, que talvez não precise, tá? Mas se você for usar um equalizador, aí você não coloca nenhum grave, porque no meu aqui tá com grave. Você tem já os presets, tá? Você tem aqui, ó, brighter and bassy, então presença e tal, tem todos aqui já pré-configurados. Mas você pode configurar o seu e aí salvar, tá bom? Aí você salva e fica aqui direto como o seu. Mas, eu não mostrei aqui como salva o outro, né? Você vai vir aqui e aí, ó, Save As. E aí você vai clicar aqui, vai salvar como, depois que você configurou, dá o teu nome e aí fica salvo lá as suas configurações do removedor de ruído. Aí se você tiver um outro microfone, por exemplo, aí você vai lá e faz toda a configuração bonitinha e salva com o nome do outro microfone, se for o caso, tá bom? Voltando aqui para a parte de equalização, você vê que aqui ó, tá com os graves bem fortes assim, e uns agudos também um pouquinho lá em cima, porque essa daqui já é a configuração que essa daqui qual é? Essa daqui é a Brighter and Bassy, tá? É que tá aqui, pré-configurado. Aí, se você quiser vir aqui, você clica em cima, arrasta para baixo ou para cima, e aí você vai ajustando se você quer mais grave, mais agudo, porque é equalização, foi o que eu falei. Aí você decide, porque isso é muito pessoal, tá? De acordo com a sua percepção e de acordo com a sua voz, o que ficar mais agradável aí para você, tá legal? Mas essas são as configurações que eu uso aqui no OBS, para que a gente, por exemplo, para mim, que, por exemplo, eu não preciso mais usar o Audacity para poder fazer essa pós. Então eu gravava antes e aí vinha jogava lá pro editor de vídeo e aí dali eu fazia um arquivo em MP3 e esse arquivo em MP3 eu jogava pro Audacity e lá eu fazia as melhorias no áudio e aí jogava de novo entendeu? Perdi um pouquinho de tempo.
pouquinho maneira de dizer, né? Que se você grava muitos vídeos, então você perde bastante tempo. Agora não, agora eu já jogo direto, só tenho a preocupação de cortar os vídeos, entendeu? Normalmente eu faço vídeos assim direto, e aí eu só me preocupo em cortar o início e o final, para ficar uma coisa bem mais prática. Isso quando são vídeos assim mais simples, né? E aí já, pum, mando direto, faço lá tudo que tem que fazer, já mando direto pro YouTube, beleza? Se você gostou, não esquece aí de dar um joinha aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, a gente precisa disso aí, a gente vai chegar a 1000 rapidinho, quando a gente chegar a 1000 a coisa vai disparar, porque eu já vi isso acontecendo. Então, os primeiros 1000 assim são mais complicadinhos, mas depois que a gente chega nos 1000, você vê que a coisa vai decolar, se Deus quiser. Então me ajuda aí. Se quiser também adquirir qualquer equipamento aí na AliExpress, eu fiz uma lista de equipamentos que eu confio e também lojas que eu confio, tá bom? Equipamentos que eu testei aqui e que tá o link aqui embaixo também na descrição. Então você pode comprar sem medo e aí você compra direto lá na AliExpress e ainda ajuda aqui o canal a crescer, tá legal? É isso, se você quiser doar também para o canal, o link, na verdade a informação Pix está aqui embaixo também e a empresa que quiser aí mandar algum produto, algum equipamento para eu testar aqui, pode mandar e sabe que vai ter sempre uma review aqui honesta e transparente. Ninguém me compra, tá legal? E, como sempre, a nossa comunidade bem ativa aí, né? A nossa comunidade aqui nos comentários, ó, comentários aqui, o que você achou desse vídeo, gostou, se tiver alguma dúvida, manda ver, eu respondo todos que eu vejo. Não deixo ninguém desamparado, tá legal? Até porque é para isso que eu criei o canal, para a gente poder trocar ideias e poder crescer e aprender juntos, beleza? É isso. Um abraço, fui.